I thank you very much for the opportunity of ask you some questions about Egungun. I would like you please that you can introduce yourself, your name, and as well the compounds of your family, please. Eu gostaria de agradecer desde já a oportunidade de eu poder entrevistar relativamente ao culto de Egungun e, por favor, agradecia que nos dissesse quem é o seu nome e também o nome do compound de onde originou ou de onde nasceu. Yes, Papa, I am Chief Jare Iduwakala. I live at Akala compound in Akwene area, Oyo. And Baba, I know you are originated from Egungun family, Olodje. Exactly. Pronto, ele disse o nome dele, Ade Jare Akala, o compound onde ele, assim, pronto, a zona de onde ele vem e também que é um sacerdote de Egungun. Baba, what is the name of the Egungun of your family? The name of Egungun of the family is Lanto. Lanto. Eu perguntei qual era o nome do Egungun da família e ele disse que era Lanto. So your family is a really Egungun family, Olodje in Oyo. Exactly. Ontem eu perguntei, a família dele era, pronto, é uma família de Egungun, Olodje. I know as well that you play an important role in Oyo society for Olodje. You are the one who coordinates all the Egungun in Oyo town, Exactly. together with the KBC, together with the palace. Am I correct, sir? You are quite correct. Eu também, pronto, quis só confirmar, porque ele é uma pessoa extremamente importante no culto em Egungun em Oyo, pois ele é o coordenador, é ele que coordena todos os Egunguns na cidade de Oyo, juntamente com o rei, com o Alafim e com o palácio. Baba, could you please explain us very shortly what is the meaning of Egungun? What is Egungun? Egungun is heritage. Our forefathers was gone. So I'm buried in a certain place. It is the time of that period we do the remembrance. So Egungun is an ancestor It's an ancestor to our late fathers. to the people who have lived The before. people have lived before. So, Baba, Egungun, it means that Egungun is not Orisha. It's not a result at all. Okay. It's an ancestor. It's an ancestor. Okay, you. That's why we do the remembrance every year. Ok. So, eu perguntei se ele nos podia explicar o que era Egungun. E ele disse que Egungun é, o culto aos antepassados. Eles todos os anos celebram o culto aos antepassados para relembrarem os antepassados, os pais, os avós, todos os antepassados que viveram na terra. Ele diz que Egungun não é orixá. So Baba, it means that the cult to Egungun is just you are worshipping your forefathers. You are giving them the respect The respect of their work. of their work, and for you believe, the Yuba people believe that the Egungun, the forefathers, they protect the family. All the family, even the land. Ok. Not only the family, Family, but the but land. all the land. Pronto, eu perguntei que o culto a Egungun, eles adoram, pronto, a família, os antepassados deles, e também acreditam que os antepassados que foram, os familiares que foram, que eles protegem
a família, e ele disse que não protegem não só a família, mas também a terra, a cidade, pronto, que protegem todo o ambiente e a cidade. Baba, then can woman be part of the Egungun cult? Women are not allowed. Eu perguntei se as mulheres poderiam fazer parte do culto ao Egungun. E ele diz que não, que as mulheres não têm a permissão para entrar ou para fazer parte. But Baba, it means that, for example, when is Egungun festival, we see a lot of my women. When you say they are not allowed, it means they are not allowed to enter The shrine. the shrine of Egungun, and they are not allowed to When see. you begin to prepare to come out, they are not allowed. They are not allowed. At all. So it means woman cannot carry the Egungun. Never. It's never. only man. Only man. Pronto, eu perguntei relativamente às mulheres se elas tinham permissão. Ele diz que não, que as mulheres não têm permissão de entrar dentro dos templos, dentro dos segredos do culto ao Egungun, e que quando o Egungun está a preparar para sair, que não, pronto, as mulheres não têm permissão. But Baba, I listen that there are some women when they born with the face. When the child born. Yes, when the child born and is a female child, And they will come out and they have with the the mask. face covered with mask. with mask. Yeah. That these women are called Atu. Ato. So Ato Oje. Ato Oje. So that means that these children, They are female, allowed to to the see enter. the performances of all the Gugu in the Ah. shrine. so Baba, and when they born with the face cover, so it's like they bring the permission from heaven. From our forefathers. Okay. So and they are called Ato. Atu. Pronto, eu perguntei porque realmente eu já tinha ouvido falar, existem algumas crianças que quando elas nascem, que são do sexo feminino, quando elas nascem e nascem com a cara coberta, um género de um véu branco na cara, eles dizem que essas crianças do sexo feminino trazem a permissão para entrar dentro do culto de Egungun e que essas crianças femininas, esses bebês, pronto, são chamados de Oje Ato. Atu. Oje Ato. Então, essas crianças femininas, essas que se tornam de mulheres, elas têm a permissão de ver tudo relativamente ao culto a Egungun. So it means only these women are allowed to enter, the shrine. are free. Isso significa que só estas mulheres que são chamadas as mulheres Oje Ato têm então a permissão de ver e de entrar dentro do culto ao Egungun. Baba, then about the initiation for the cult of Egungun. As you said, Egungun is not a Orisha. Egungun is the worshipping of the ancestors. So it means that your initiation to this cult of Egungun is very specific and is very different From others. from others. Can you tell us, does it have a specific name, this initiation into the cult of Egungun? Initiation how? To initiate the person into the cult that you are going to be an A Oloje, member of Oje. a member. Okay. This initiation, does it have a specific They have name? specific name. Yes. The only thing is that whenever somebody comes to initiate as a member of Oje, Yes. he's going to enter the shrine Yes. for a day Yes. or 3 days Yes. and perform the ritual rites. Yes. So the third day, if they are allowed to come out. So you become
Oje member. Oje member. And this initiation to be a member, Baba, is it done? I'm sorry for the questions if you can answer. Is it done? Are you going to shave No, the we head? don't shave the hair or anything like that. So the They initiation. can only cover the leg with a boot, So traditional boot. okay. So the initiation is going to be done in the leg. In the leg. Ok, I understand. So eu perguntei relativamente. And when time it comes to die, it is that boot and the glove used on that day will be very With him. Okay. So, and this initiation, it can be different. It can take 3 days, 7 days, 5 days, or it's only It 3 can only days. be 3 days. 3 days you can be a member. Ok, pronto, eu perguntei relativamente à iniciação ao culto de Egungun e ele ficou, pronto, perguntou iniciação para ser um membro do culto a Egungun. Eu perguntei se essa iniciação, qual era a duração dessa iniciação. E ele diz que essa iniciação pode demorar cerca de 3 dias, em que a pessoa ao final dos 3 dias sai e é membro do culto a Egungun. E essa iniciação não tem nada a ver com raspar a cabeça. A iniciação são vários rituais que são feitos, em que são feitos nas pernas e nas mãos. E ele explicou que o Olodjé, quando morre, então essa iniciação nos pés, ele diz que são feitos um género de umas botas especiais e umas luvas, em que essas botas e essas luvas são enterradas juntamente com o membro do culto ao Egungun. Não tem nada a ver com raspar cabeça, é uma iniciação específica ao culto ao Egungun. Baba, another question. Me as a woman, I know I cannot be a member, I cannot enter into the cult, but I have my ancestors. If I want to be a member of Olodjé, to worship my ancestors, how is it going to be done? You can only invite a male in my family. In your family to worship the So it means I cannot do nothing. You cannot. I can just appease my ancestors. You can pay to a male to do the sacrifice for you for their center. But Baba, if I don't have a male in my family, I'm putting now in extreme. Okay. If I don't have a male in my family and I want to worship my ancestors, I only can worship it on the floor. Like give something to my father or my forefathers. I cannot enter. You can go enter to the shrine or the burial ground there. Okay, but I cannot be member of the... Pronto, eu perguntei, porque eu sou uma mulher e pus a hipótese de, na minha família, não existir neste momento homens e eu querer cultuar os meus antepassados. E perguntei como é que eu teria que fazer. Então ele disse que eu somente posso cultuar os meus antepassados se for ao sítio onde eles estão sepultados ou poder fazer uma ofrenda a eles no chão. Mas eu não posso ser membro do culto Egungun porque sou mulher. Baba, why the festival to Egungun is always around June, July and August? Everywhere in Yoruba land, I see that the Olodjes, they always celebrate during this time. During Why? that time, it is the time of harvesting the new thing, like maize, yam. So they brought to the market. So that is the one we mark the time with that festival. Egungun. So, eu perguntei-lhe a razão e ele disse que essa altura, junho, julho, agosto, é quando o yam e o milho, pronto, as novas colheitas
são feitas e entram no mercado. E então, essa época é escolhida para ser celebrado então o festival de Egungun. É quando as famílias na terra iorubá celebram os antepassados. I saw as well and I see that Egungun, I cannot say it's the most because I don't want to put the other festivals that they are not important, but is one of the most important festivals in Yorubaland. I see that even the families that have converted to Muslim and Christian, they will come home to celebrate the Egungun festival, to appease their ancestors. Am I talking to sir? Exactly. So it's a very, very important festival. Very, very important. Everybody come home. Even if you want to do the marriage, you will mark that time. People will be around. If you want to make any feast or any ceremony, it's that period. People will be allowed. Because people will sell many things, crops at farm. They will get money from that crop to come home to celebrate. Pronto, eu perguntei também que o Festival de Egungun era dos mais importantes, não para dizer que realmente é o mais importante, mas é um dos mais importantes na terra iorubá. Porque durante esta época em que estão a celebrar o Festival de Egungun, as famílias, mesmo que se tenham convertido ao Islão e ao cristianismo, elas retornam a casa para celebrar o festival e para relembrarem os antepassados. E o Babá disse que mesmo durante essa altura é a época, pronto, das grandes colheitas, em que as pessoas têm dinheiro, que fazem os casamentos, que celebram durante essa altura, porque realmente marca uma época muito importante na terra iorubá. Babá, the last question. The cult of Egungun. What is origin? Where does he originated? I've told you that. It is our ancestors. Your ancestors, yes. That we mark the festival with. I know, but I've heard that is Oyo, that Alapini is the head. Is the president. Is the head. The yes. head of all courts concerning the Oje. In Yoruba land. Yoruba land. So Alapini has originated in Oyole. In Yoruba land. So Alapini. If you go to Shai, you get Alapini there. If you go to Shaki, you get Alapini It's there. everywhere. Everywhere. But Alapini Oyo is the most. Is the head of all of them. Of all of them. Eu perguntei, pronto, novamente a origem ao culto de Egungun. E ele, pronto, reafirmou que já tinha respondido, mas fui eu que me fiz entender mal. Eu queria saber realmente quem é a cabeça do culto a Egungun, e ele disse que era Alapini, que a origem ao culto teve em Oió, que o Alapini de Oió é a cabeça de todos os Alapinis nas outras cidades, que se nós formos para Issém, Ibadan, para todas as cidades, existe o sacerdote Alapini, mas que Oió é a cabeça de todos os cultos em Egunguns. Babá, I thank you very much. Thank you, doctor. Eu agradeci, muito obrigado.